Louvado seja Deus, a qual nós servimos. Você que foi encontrando, irmãos, Eclesiastes, capítulo de número 9, tá? Aleluia! E graças a Deus. Quem sentiu a paz do Senhor, diga glória a Deus. Essa é a paz que o Senhor tem para nós, irmãos. Esse é o amor que o Senhor tem por cada um daqueles que o buscam, o amam e não faz mais a nossa própria vontade. Isso é o mais difícil para nós entendermos, né? Deixarmos de lado a nossa vontade para fazer a vontade do Senhor, a vontade de Deus. Aqui no livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. Salomão foi um homem muito sábio, né? Mas a sabedoria dele, ela veio do Senhor, veio de Deus. E o Senhor diz que nem nos tempos passados, nem nos tempos por vir, iria haver um homem tão sábio como Salomão, porque a sabedoria dele, ela vinha do próprio Senhor. Ele deixou de lado as suas vontades, deixou de lado tudo, para fazer conforme a vontade do Senhor. Nós já vamos ler a Bíblia aí, tá, irmão? Fique em paz. Mas aqui Salomão ele vai fazer como nós fazemos em algum tempo da nossa vida. Nós vamos parar, olhar tudo que está em volta de nós, olharmos a nossa família, olharmos os nossos amigos, olharmos para todos que estão ao nosso redor e começar a fazer uma reflexão sobre tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. E Salomão agora está fazendo isso, está analisando, refletindo tudo o que aconteceu com ele e com aqueles que estão em sua volta. Quantos de nós não fizemos isso um dia? Começamos a refletir sobre o que está acontecendo próximo a nós, sobre o que está acontecendo com aqueles que são da nossa família, sobre aqueles que estão ao nosso lado. Amém? E Salomão está fazendo isso aqui, refletindo. Talvez você essa semana pode ter feito isso, né? Parado e começado a observar a sua vida, fazer uma reflexão sobre a tua vida. E Salomão agora ele vai começar a observar as pessoas que estavam ao lado dele. Salomão tinha ao seu lado pessoas que serviam a Deus e tinha também pessoas que não serviam ao Senhor. Como nós também no nosso dia a dia temos pessoas ao nosso lado que servem a Deus. Como é bom, né? Quando nós temos uma pessoa que serve a Deus ao nosso lado, né? Tudo diferente, pensa da mesma forma. Por mais que algumas coisas pense diferente, mas entendeu o que é servir a Deus. Mas quando nós estamos ali do lado de pessoas que não servem a Deus, se acha que é sobrenatural, se acha que não precisa da graça e da misericórdia do Senhor, é difícil, né? E Salomão ele está fazendo essa reflexão, olhando do seu lado aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Agora pega a Bíblia sobre a tua mão que você vai entender o que Salomão está refletindo agora. Eclesiastes, capítulo de número 9, nós vamos ler dois versículos, o primeiro e o segundo, tá? Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 1 e de número 2. Olha o que Salomão vai falar. Deveras todas essas coisas considerei no meu coração, para declarar tudo isso, que os justos, os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e que também o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo o que passa perante a ele. 2. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro como ao impuro, assim também aos que sacrificam como aos que não sacrificam, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme ao juramento. Só até aqui. Está vendo agora? Perceba que Salomão está fazendo uma comparação.
aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, eles vão sentir as mesmas coisas, independente de ser servo de Deus ou não. Os que servem a Deus vão sentir frio, e os que não servem também irão sentir frio. E assim calor, assim fome, assim tudo. E ele vai começar a refletir e entender que mesmo o que serve e o que não serve, todos estão debaixo do poder de Deus. Todos estão debaixo do poder de Deus. Às vezes nós vemos de forma diferente, né? Às vezes nós imaginamos assim: só são abençoados aqueles que estão fazendo conforme a vontade de Deus. Mas não é assim. Deus diz que o sol nasceu para o justo e também para o injusto. Justo não por nós, por mérito nosso, mas por Jesus ter nos justificado. Por isso nós somos chamados de justo, não pelas nossas obras, mas pela obra que o Senhor Jesus fez sobre a nossa vida. E aí Salomão vai começar a observar e começa a ver que nem tudo é da forma que ele imaginava, como nós um dia também imaginamos. Somente serão abençoados aqueles que estão diante da presença do Senhor. Aí Salomão vai começar a observar e ver, mas aqueles que também não servem a Deus, eles são abençoados, porque todos eles estão debaixo do poder de Deus. Amém? Até aqui você entendeu? Louvado seja Deus por isso. Depois ele vai começar a fazer uma comparação sobre o justo e sobre o injusto. O que é o injusto? Aquele que não pratica a justiça. Muitas das vezes, irmãos, nós servimos a Deus, mas somos comparados também como injusto, porque muitas das vezes não estamos fazendo conforme algumas pessoas querem que nós venhamos fazer. Mas nós não podemos fazer conforme as pessoas querem que venha a ser feito, mas sim conforme o Senhor tem colocado no nosso coração. Aqui Salomão está permitindo entrar no seu coração uma dúvida. Ele vai começar a colocar na balança: será que vale a pena verdadeiramente servir a Deus? Será que vale a pena estar na presença do Senhor? Porque aquele que não está na presença do Senhor também é abençoado. Aquele que não faz parte da igreja de Cristo também está sendo abençoado. Então ele está começando a observar: será que tudo isso vale a pena? E talvez nós, um tempo da nossa vida, começamos a fazer essas perguntas, né? Será que nós estamos agindo certo? Estarmos na casa de Deus, orando, clamando ao Senhor? Será que nós estamos certos em deixar algumas coisas que o Senhor diz para que nós não viéssemos fazer e fazer conforme a vontade de Deus e deixar isso de lado? Salomão está fazendo essa reflexão, e Deus está levando a mim e a você também a refletir sobre isso, pensar nisso, refletir a diferença de servir ao Senhor e não servir a Deus. Saiba de uma coisa, irmãos: nunca pense que somente nós que servimos a Deus seremos abençoados. Como nós ficamos felizes por ser abençoados por Deus, né? Como nós glorificamos ao Senhor. Mas às vezes, quando nós vemos uma pessoa que não é serva do Senhor sendo abençoada, nós já começamos a colocar em dúvida, né? Por que essa pessoa está sendo abençoada? Ela não vai para a igreja, ela não ora, ela não jejua, ela não se separa, está sendo abençoada. Será que está sendo certo dessa forma o que está acontecendo? E aí Salomão está clamando aqui ao Senhor. Imagine um homem que recebeu a sabedoria vinda de Deus, um homem que a palavra de Deus diz que até os dias de hoje não existiu e não vai existir amanhã ou depois um homem que tenha a sabedoria que Salomão teve. Mas agora ele vai começar a colocar na balança, que é servir a Deus. Entenda uma coisa aqui, você que está aqui essa noite, que o Senhor trouxe você aqui. Vou falar algo agora que não vai te agradar,
e nem vai agradar a mim. Saiba nós que nós não viveremos para sempre. Um dia nós iremos morrer. Isso não agrada a mim nem a você, falar de morte, né? Salomão vai falar sobre isso também. Mas nós que estamos aqui, ainda não chegou o dia da nossa morte. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então que nós viemos viver os dias que nós temos ainda aqui nessa terra. Mas vivemos de qual forma? Não da forma que nós queremos, mas sim conforme a vontade do Senhor. A vontade que Deus tem para nós, que nós viemos viver. Salomão agora, Deus vai colocar a Salomão e ele vai começar a entender a diferença de viver e de morrer. Aí ele vai fazer uma comparação. Melhor é um cão vivo do que um leão morto. Salomão vai fazer uma comparação. Melhor é um cão vivo do que um leão morto. Para nós entendermos aqui, antigamente os cães, os animais não eram tratados igual ao dia de hoje. Eles viviam na rua. Cada um tinha que se virar para sobreviver. Então eles eram dados como cães que andavam sem direção. Hoje não. Hoje nós sabemos que os cães são bem tratados, tem casa, tem um quintal para brincar, tem tudo ali. Então não dá para comparar no dia de hoje. Mas no tempo de Salomão era diferente. Os cães andavam na rua sem direção. Então aqui eles estão sendo comparados a esses cães sem direção. Que melhor é um desses cães vivos do que um leão morto. Melhor somos nós aqui, com problema, com dificuldade, com tudo que nós estamos passando, mas estamos vivos, glorificando a Deus, do que se nós estivéssemos mortos. Mas alguns de nós estamos vivendo como nós estivéssemos mortos. Eu fui fazer uma visita e eu ouvi algo, uma palavra que... Sabe quando você ouve uma palavra e entra na sua mente e aquela palavra fica repetidamente na sua mente? Eu fui fazer uma visita e uma pessoa estava passando por uma dificuldade e ela falou: eu cheguei no meu limite. Quantas vezes nós não dissemos isso, né? Eu cheguei no meu limite, para mim, chega. Mas aquela palavra, quando eu ouvi, ela entrou na minha mente e ficou repetindo: eu cheguei no meu limite. Eu cheguei no meu limite. Aquela pessoa, ela estava declarando que ali era o limite dela. Ela não tinha mais o que fazer. E às vezes nós declaramos isso também: eu cheguei no meu limite, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais para onde ir. Para mim chega, eu só vou esperar a morte. E essa não é a vontade do Senhor. Nós viemos ser vivos mortos. Estamos vivos, mas vivendo como se estivessem mortos. E Salomão, ele está aqui imaginando isso, começando a observar: mas Deus, como que pode? As pessoas que ainda não te servem, ainda não te buscam, não oram ao Senhor, não jejuam, não se separam e são abençoadas. E muitas das vezes nós que estamos ali diante da tua presença não recebemos tais bênçãos. Eita Deus! Quantos de nós, irmãos, muitas das vezes não fizemos isso, né? Quantos de nós, irmão, muitas das vezes não até se afastamos da presença do Senhor por isso? Esse homem que esperou 38 anos para ser curado, muitos vão dizer que por ele ter ali a deficiência, ele não tinha como se locomover. Então por isso ele esperou todo esse tempo, né? Eu já vejo diferente. Ele já tinha uma fé que um dia ele seria curado. Nós que estamos aqui, eu sei que ainda que nós estejamos cansados, ainda que nós estejamos desanimados,
mas nós temos uma esperança. E qual que é essa esperança? Oh, glória! Jesus Cristo. Aleluia! O Senhor na nossa vida, o Senhor a qual nos guia, o Senhor a qual nos levanta, o Senhor a qual nos dá força, o Senhor a qual não olha para nossas limitações e muitas das vezes para o nosso desânimo, mas Ele, 1, 2, 3, 4, 5, 10, quantas vezes serão necessárias? Ele levantará cada um de nós, a mim e a você, para mostrar a nós que em nenhum momento irá abandonar. Aleluia, Deus! Obrigado! Mas Ele nos fortalece através da Tua palavra, através do Teu amor. Mas talvez essa semana eu fui como Salomão aqui no início do capítulo de número 9. Eu murmurei ao Senhor, né? Comecei a olhar pessoas que estavam sendo abençoadas e que ainda não serviam a Deus. Talvez você que está aqui essa noite, não essa semana, mas a semana passada, ou mês passado, você começou a observar pessoas que ainda não serviam a Deus, que estavam sendo abençoadas, e você começou a perguntar para o Senhor: até quando, Senhor, eu vou esperar? Ele não te serve, ela não te serve, mas está sendo abençoado. Mas eu que estou diante da Tua presença, ainda não tenho visto a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a minha vida. Melhor é viver os dias que nos faltam com alegria, do que viver os dias que nos faltam com tristeza. Talvez você não tenha entendido o que o Senhor falou agora. Verdade. Os dias que nos faltam, que nós viemos viver com alegria. Aleluia. E não com tristeza. Obrigado. Essa irmã que eu fui visitar, que disse que para ela chegou no limite dela. Talvez ela não soube o que ela falou. Talvez num momento de dor, talvez numa situação difícil ela falou essa palavra. Assim como eu e você, talvez um dia nós dissemos isso, né? Tantas coisas vindo sobre nós, a gente chega e fala, talvez não fale para o homem, mas fala para Deus: Senhor, para mim eu cheguei no meu limite. Eu não consigo mais dar um passo para a direita, eu não consigo mais dar um passo para frente. Eu cheguei no meu limite, para mim aqui chega. Irmãos, vigia com a palavra que nós estamos falando, vigia da forma que nós estamos clamando a Deus dentro da casa de oração, e lá fora estamos duvidando daquilo que nós estamos clamando. Aqui eu clamo pela minha família, para que eles venham ser abençoados, para que eles venham ser alcançados. Mas quando eu chego na minha casa, eu esqueço de tudo aquilo que eu orei, tudo aquilo que eu apresentei ao Senhor, e digo: Senhor, eu cheguei no meu limite, meu filho não tem mais jeito, meu marido não tem mais jeito, minha esposa não tem mais jeito, minha irmã não tem mais jeito, minha família não tem mais jeito. Eu já estou com meus joelhos doendo de tanto estar de joelho orando por eles e nada muda. Começar, irmãos, nós temos que entender que nenhum sacrifício nosso vai mudar nada da vontade de Deus. Salomão aqui vai falar do sacrifício que era feito antigamente. Cada pecado que era cometido, tinha que ali ser apresentado um animal queimado, para que esse cheiro subisse ao Senhor como perdão pelos seus pecados. Imagine se no dia de hoje fosse assim, dessa forma, irmãos. Eu dou risada porque não iria existir mais pássaros no dia de hoje, não iria existir mais animais nenhum. Mas a sabedoria do Deus que nós temos é tão grande que antes que isso viesse a acontecer, Ele acabou com tudo isso. Não precisa mais ser queimados animais para que os
perdão, para que os pecados da humanidade venham a ser perdoados. Basta que nós venhamos se entregar verdadeiramente diante do Senhor de todo o nosso coração, e ali aqueles pecados que nós cometemos serão perdoados. Irmãos, quantas vezes nós erramos, né? E reconhecemos que erramos, e vamos lá e pedimos perdão ao Senhor, e Ele nos perdoa. Mas aí nós esquecemos, né, do perdão do Senhor. Quando você for pedir perdão para o Senhor, lembre do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ali Ele estava de braços abertos, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade. Ele podia descer daquela cruz, Ele podia não permitir que colocassem Ele ali na cruz, Ele podia não permitir que viesse a ser colocado aqueles espinhos na sua cabeça como coroa. Mas ali Ele sabia que Ele estava fazendo a vontade do seu Pai. Aleluia. E a vontade dele era comprar a mim e a você um sofrimento. Cada gota de sangue foi derramada. Mesmo sabendo que nós iríamos pecar de novo, pecar, errar, mas Ele ali como uma ovelha muda. Imagina o Senhor na cruz do Calvário, como uma ovelha muda, pagando os meus pecados, pagando os seus pecados, pagando pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. E mesmo sabendo que nós iríamos pecar dia após dia, Ele fez isso por cada um de nós. Mas muitas das vezes, nós nem lembramos nada disso. Esquecemos porque o Senhor subiu até a cruz por mim e por você. Esquecemos porque o Senhor precisou derramar até a sua última gota de sangue por falhos, pecadores como nós somos. E ali Ele pagou um preço por cada um de nós. Pagou um preço não para que nós viéssemos aqui no dia de hoje andar como se nós estivéssemos mortos, mas sim que nós viéssemos caminhar sabendo que estamos vivos pela graça e misericórdia do nosso Senhor, porque Ele pagou o preço para nós, para que nós hoje viéssemos ter vida e vida em abundância. Aleluia. Mas essa vida em abundância, muitas das vezes, para mim e para você ainda é pouco. Se eu ficar o restante dos dias que eu tenho aqui de joelho, glorificando a Deus, eu não conseguiria movimentar isso aqui do que o Senhor fez por mim. Eu não sei quantos dias mais eu tenho aqui. Eu não vivo como se eu fosse morrer hoje ou amanhã. Mas os dias que eu tenho aqui, eu peço ao Senhor que me dê sabedoria, que eu viva para glorificar a Ele. Oh, glória! Aleluia! Eu vivo para glorificar ao Senhor e dizer: Senhor, para muitos eu não tenho nada, mas a maior riqueza que eu tenho é o Senhor na minha vida, que nada pode comprar. O amor que o Senhor tem por cada um de nós. Aleluia, Deus. Glorificado seja o teu nome. Aleluia. Glória, Senhor. Aleluia. Que essa noite, irmãos, nós viemos nos lembrar que nós estamos vivos para glorificar ao Senhor. Obrigado. Vivos para adorar a Deus, vivos para apresentar a nossa família em oração, vivos para que nós viemos
mostrar o amor de Deus pela nossa vida, pela nossa casa, e nunca esquecermos do preço que Jesus pagou por cada um de nós. Quando você pensar, irmãos, em desistir, em parar, lembre da cruz do Calvário. Lembre de Jesus pendurado lá naquele madeiro. Pendurado não por seus erros, não pelas suas falhas, mas pela tua igreja. Igreja é essa que nós estamos aqui reunidos hoje, pela graça e a misericórdia do nosso Senhor. Salomão vai entender que todos os que servem e os que não servem a Deus estão debaixo do poder de Deus. Aleluia. Quando eu ouvi essa palavra, eu glorifiquei a Deus, porque muitas das vezes eu penso que aqueles que são da minha família, aqueles que são próximos a mim, amigos, familiares, que ainda não servem a Deus, eu sei que também estão debaixo do poder de Deus. E essa noite o Senhor nos mostra, irmãos, que nós estamos vivos. E você que diz que chegou o seu limite, lembra da cruz do Calvário, lembra do sofrimento de Jesus. Ele não falou que chegou no seu limite. Ele não disse que nós não iríamos errar, pecar, mas sim pagou o preço por nós, por cada um de nós, pela tua igreja. Igreja é essa que essa noite, irmãos, está na hora de nós vivermos para Cristo. É difícil, né, falar isso. Cada um de nós queremos viver aquilo que nós temos em mente, ou da forma que queremos viver. Mas essa noite, esse mesmo Deus que deu sabedoria a Salomão, nos mostra que a partir de hoje nós iremos viver para Cristo. Aleluia. Viver pelo amor de Cristo por cada um de nós. E que nós estamos vivos, e vivos pela graça e a misericórdia do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém? Quem entendeu a palavra do Senhor essa noite? Glória a Deus. Entendeu de verdade, irmãos? Então vamos dar uma linda salva de palmas.